Alô, bom dia, senhores. Vamos dar início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Com meus cumprimentos, inicialmente, aos nobres componentes da turma, Dr. Mauro César, Dr. Carlos Roberto e Dr. Kleber Lúcio, nobre representante do Ministério Público, Dr. Alegre, servidores dessa casa, na figura do Dr. Gilberto, novos advogados presentes e advogadas e eventuais estudantes que estejam presentes. Para poder dar a composição que a gente precisa conjugar a ordem de inscrição com também a questão de processo de sustentação à distância, nós temos 3 sustentações. Nós vamos começar com processos físicos, tem 3 sustentações, vai ter uma que é a distância, nós vamos fazer, depois nós vamos para a sala do Dr. Kleber Lúcio, aí a gente vai para o PJE, onde há 2 sustentações orais e encerramos então as dele e depois passamos por ordem de inscrição pela sala de cada um dos relatores. Doutor Gilberto, por gentileza, chamar o... Pauta física, sustentação oral à distância a partir de Pouso Alegre, número 10 da pauta, processo número 824/2011. Relator, juiz convocado Carlos Roberto Barbosa, revisor, juiz convocado Kleber Lúcio, inscrito o advogado Rodrigo Lopes Rosa, de Pouso Alegre, número 10 da pauta. Doutor Rodrigo, está ouvindo? Sim, senhor. Perfeitamente. O relator vai ler a conclusão do voto e depois, o senhor, achando ter interesse, pode fazer a sua manifestação. Doutor Carlos Roberto, por gentileza, a conclusão do seu voto. Estou conhecendo os agrados de petição, a exceção quanto ao apelo do Santander, da matéria relativa ao cálculo da contribuição previdenciária, conclusão de multa e juros de mora, e quanto ao apelo do demandante, quanto ao cálculo da gratificação semestral. No mérito, nego o desprovimento, custas pelo executado, ao final, no imposto de 44,26 centavos. Conhece parcialmente e nega o provimento. Doutor, caso queira se manifestar. Sim, senhor. Tem interesse, excelência? Fica à vontade. Acho que sim. Só, por gentileza, quando o voto ele menciona provimento ao pleito de gratificação especial? Não estou conhecendo. Não conhece desse tópico e nega provimento nos demais. O senhor quer justificar o não conhecimento, doutor? Por favor, que aí facilita para a sustentação do nobre advogado. Não houve sucumbência ao exequente pelo exame da decisão de primeiro grau, dentro da gratificação especial. Então, esse fundamento, fica à vontade para se manifestar pelo tempo regimental. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais julgadores, representantes do Ministério Público, auxiliares da Justiça, colegas de trabalho, um bom dia a todos. Ouvi com atenção o voto. A sustentação oral vai ficar calcada justamente na questão da base de cálculo da verba rescisória denominada de gratificação especial. Só para facilitar a sustentação. Doutor, por gentileza, sem querer interrompê-lo, o nobre relator não conhece desse tópico por falta de sucumbência. O senhor, então, neste caso, eu peço que se limite, nesse momento da sustentação, ao não conhecimento, ao fundamento do não conhecimento desse tópico do agravo. Se superado, eventualmente superado, aí sim caberia a discussão do mérito. É só para facilitar para Vossa Excelência nessa discussão. Perfeitamente, excelência. Embora se desconheça as razões do não conhecimento... Doutor, só para esclarecer o senhor, o eminente relator, só mais um minuto, o eminente relator informou que não conhece por ausência de interesse recursal frente à inexistência de sucumbência do seu patrocinado nesse aspecto. Isso, eu patrocino o exequente. Exatamente. E é por isso que ele não conhece, porque a decisão de primeiro grau não foi desfavorável ao senhor. Entendi, excelência. Data vênia do entendimento do eminente relator, o exequente postula pelo conhecimento e apreciação do mérito da questão, na medida em que o comando exequendo mistura-se um pouco a questão de mérito para poder falar do conhecimento, excelência. A sentença, após a sentença de julgamento dos embargos à execução e impugnação do exequente,
ela entendeu que o perito teria seguido estritamente o comando exequente. Talvez por isso o eminente relator entenda que não tem interesse em recursal por ausência de sucumbência. Todavia, nesse ponto, a sentença ela fixou os parâmetros de deferimento da verba conforme a informação, conforme a base, a fórmula de cálculos indicada na petição inicial e determinou, vírgula, incluindo-se as diferenças de remuneração variável e comissão de cargo. E diferenças salariais de remuneração variável e de política de grades, que abrange salário base e comissão de cargo. Pois bem, quando da impugnação dos cálculos, a alegação do exequente é que a fórmula de cálculo deferida pelo comando exequente, ela não foi observada na medida em que, quando a sentença de conhecimento ela defere cálculo segundo a fórmula de cálculo indicada na inicial e bases indicadas na inicial, a inicial não faz restrição somente àquelas verbas utilizadas pelo perito. A inicial fala em maior remuneração, como base de cálculo da gratificação especial, e no segundo ou terceiro parágrafo adiante, ainda é taxativa que, para fins de cálculo da verba, seja considerada como remuneração a maior globalidade salarial remuneratória alcançada nos autos. Pois bem, considerando que a sentença de origem, muito embora ela mencione a inclusão da remuneração variável e das diferenças de política de grade, por outro lado, ela em momento algum ela exclui as demais parcelas remuneratórias, inclusive aquelas deferidas judicialmente, do componente de cálculo maior remuneração, que é um dos componentes da fórmula de cálculo desta verba de gratificação especial. Então, nesse aspecto, considerando que não há limitação pelo comando exequendo, mas que a referência feita é apenas exemplificativa, uma vez que a sentença de conhecimento de primeiro grau deferiu a verba conforme bases e formas postuladas na inicial, entende o reclamante que há um interesse de recursão nesse aspecto e razões pelas quais, com devida vênia, pede o conhecimento do agravo de petição, no ponto e o julgamento de mérito. Obrigado. Bem, doutor Carlos Barbosa, por gentileza. Presidente, eu estou reexaminando os autos e tem uma questão levantada no tópico do agravo interposto pelo exequente, onde ele argui uma nulidade da decisão de embargos declaratórios exatamente sobre essa matéria. Então, eu vou preferir adiar para a próxima sessão para reexaminar essa matéria. Perfeitamente. Doutor, o eminente relator está adiando o processo para a próxima sessão, exatamente em razão da sustentação do senhor. Então, para a próxima sessão, vai haver o prosseguimento do julgamento já realizado de sustentação oral. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom final de semana. Igualmente, obrigado. Pauta física, número 2 da pauta, processo 2136-2011. Relator, desembargador Marcelo Pertence. Inscrito, advogado Marcelo Prado Badaró. 2 da pauta. Com êxito da apelo, eu estou já proclamando... Desculpa, só um minuto, gente. A ânsia de iniciar a sessão no horário acabou me passando dois aspectos. Um primeiro, que é a aprovação da ata da sessão anterior, consulta dos senhores se podemos considerá-la aprovada. Está aprovada. E o segundo, e mais importante, é registrar o nosso pesar pelo falecimento da senhora Heloísa Bragança. Ela é mãe do servidor Pedro Bragança Fule, do gabinete do desembargador Paulo Roberto, o qual o doutor Mauro César está substituindo, e é sempre uma pessoa extremamente delicada no trato. Desde o início aqui no tribunal a gente tem contato com ele, então gostaria de fazer o registro. Tenho certeza que com a adesão de todos, se o doutor Mauro quiser fazer, trabalhando direto com ele. Não obstante ter estado lá com o Pedro no sábado de manhã, né, eu realmente, todos nós somos escolhidos assim de surpresa, e o Pedro é uma pessoa que é uma unanimidade, assim, sempre disposto a ajudar, a colaborar, muito inteligente, era chefe de gabinete, atualmente é assistente, é uma pessoa que a gente deve muito. Então, eu gostaria que registrasse isso, porque nós devemos muito a ele. Né? E
que, por mais que a gente diga, nada pode ser maior conforto, não é, para a pessoa do que o nosso carinho, não é isso? Será transmitido também com a sua observação. Adesão do Ministério Público, doutor Edson. O senhor nos permite, em nome pessoal das advogadas e advogados presentes, da OAB da Matsur, aderir à manifestação de Vossa, à justa manifestação de Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e minhas desculpas aí pelo tumulto na ordem do andamento. Então, vamos retomar agora. Eu sou o relator desse processo, doutor Marcelo, o nobre advogado está presente. Eu estou conhecendo o recurso no mérito negando-lhe provimento. Eu consulto ao doutor Carlos Alberto, revisor, como voto. Eu estou de acordo. Doutor Kleber Lúcio. Também de acordo. Então, a unanimidade sendo do voto do relator. Seguinte, por favor, doutor. Pauta física, número 8 da pauta, processo 2231-2011. Inscrito a advogada Ana Carolina Marchetti Nader. Relator, juiz convocado Mauro César. 8 da pauta. Doutor Mauro, por gentileza, a conclusão do seu voto. Conheço novamente do recurso da reclamante, no mérito, proferindo juízo positivo de retratação, modifico o comando jurisdicional de folhas 935943, verso para negar provimento ao recurso da reclamante no aspecto e excluir da condenação o pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Número 8. 2231, né? Eu achei que era outro incidente. Eu estou acompanhando, Vossa Excelência, como revisor. Também acompanho. Então, unanimidade sendo do voto do revisor. 5 do relator. 5 da pauta física, processo número 1517-2015. Relator, juiz convocado Mauro César Silva. Inscrita advogada Cássia Marisa Hatten. 5 da pauta física. Doutor Mauro, por gentileza, a conclusão do seu voto. Conheço de ambos os recursos, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acolher o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo, 40%. Perdão, não seria acolher, seria deferir, né? No grau máximo, por todo o contrato de trabalho, a ser calculado sob salário mínimo por exposição a hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, com reflexo em horas extras, 13º, férias, mais um terço, aviso prévio, e FGTS mais 40%. Este último, inclusive, sobre os reflexos das parcelas principais sobre as quais incida na forma da Lei 8.036/90. Acresça-se a condenação, valor de R$ 5.000 e custas proporcionais pela reclamada. Essa é a conclusão do voto do eminente relator. Doutora, por gentileza, queira se manifestar. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador presidente, demais desembargadores, autoridades, colegas. Bom dia. Hoje ocupamos a tribuna aqui pela recorrente reclamada que não pode se conformar com a condenação em 45 minutos por horas intímeres e por horas à disposição e agora com a insalubridade. Com relação às horas, é importante lembrar, Excelência, que se trata de uma comarca, Inori Brás, fica em Pirapora, uma cidade pequena com 50 mil habitantes e que o reclamante afirma que reside no bairro Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, um local com 10 minutos do local do Distrito Industrial. Lembrando ainda que nesse Distrito Industrial não é local de difícil acesso e tem transporte regular, tanto é que o supermercado Bretas instalou uma loja lá no Distrito Industrial. E, para se ter uma ideia, o Bretas fica mais ou menos aqui no Sorvete São Domingos e o Distrito Industrial seria aqui no Tribunal. Com relação... Então, não há razão. A gente requer que, pelo menos, seja reduzido esse tempo, porque se trata de Pirapora, uma cidade pequena, 45 minutos, está para chegar para lá de Vaza da Palma, esse tempo aí. Com relação à insalubridade, Excelências, eu peço aos demais desembargadores, não acompanhem o voto do ilustre desembargador relator, porque ficou demonstrado que o reclamante apenas, eventualmente, o perito diz isso, ajudava quando havia, em virtude de possíveis vazamentos de óleo hidráulico no equipamento.
de óleo hidráulico do equipamento, por ele operado. Mas ficou demonstrado que existia uma operação, um plantão de técnicos. Quando isso ocorria, o reclamante acionava, isso está na prova testemunhal e documental, ele acionava e eram os mecânicos que tinham contato com esse vazamento, nunca o reclamante. E, ademais, existem documentos aí, as folhas 94, que ele foi treinado e orientado para acionar a manutenção mecânica para realizar esse reparo. Assim, requer que os demais desembargadores não acompanhem o relator e que seja dado provimento ao recurso da reclamada. Muito bem, doutor Mauro, por gentileza. Doutora, ouvi atentamente, até quero esclarecer a senhora que eu tenho sérias restrições a essa questão de tempo à disposição e horas in itinere, particularmente. Mas, analisando o caso e em sintonia com a posição da turma, eu fiz o voto, a senhora entende? Então, eu aqui, no caso do tempo à disposição, isso foi deferido na origem em função do que disse o preposto, o tempo que se chegava antes de começar a jornada, segundo a declaração do preposto. E as horas in itinere pela prova, né? A prova demonstrando que há horários que são incompatíveis com os horários do transporte público. Então, em função disso, é que foi deferido esse tempo in itinere. Em relação à questão da insalubridade, é porque foi utilizado um laudo pericial, né? Restou convencionada a utilização do laudo pericial realizado no processo 1384/2015, em razão do autor da referida ação realizar as mesmas funções do ora reclamante. Então, o que foi apurado no laudo do outro processo foi aproveitado como prova nesse caso aqui, e aí se constatou o contato com os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Então, em razão disso, da prova, é que eu estou proferindo meu voto deferindo essa parcela. O nobre relator mantém seu voto. Eu recebi memorial muito bem elaborado da parte reclamada. Eu peço vênia, eu estou integralmente de acordo com os fundamentos do voto e com a sua conclusão. Então, eu acompanho o eminente relator e eu consulto o doutor Carlos Alberto como voto. Através da sustentação também vou acompanhar o relator. Então, fica proclamado o resultado no segundo voto do relator. Muito obrigado, doutor. Encerrou a sustentação? Física, sim. Encerradas as sustentações no processo físico, vamos passar agora para os autos, para o processo eletrônico, iniciando na sessão do eminente juiz convocado, doutor Kleber Lúcio. Sustentação oral à distância a partir de Juiz de Fora. Número 3 da pauta, processo número 1056. Inscrito o advogado Hélio de Souza Viana. 3 da pauta. Senhor relator, por gentileza, a conclusão do seu voto. Conhece ambos os recursos, no mérito, dou parcial provimento ao da autora para acrescer a condenação ao pagamento como extra de 15 minutos diários por inobservância do intervalo do artigo 384 da CLT, observados os reflexos e parâmetros de cálculo fixados na sentença para as demais horas extras, conforme fundamentos retro, que integram este dispositivo e nego provimento ao recurso da reclamada. As verbas acrescidas têm natureza salarial, salvo reflexos em férias indenizadas mais um terço, FGTS mais 40%. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Muito bem. Doutor Hélio, ouviu a conclusão, doutor? Perfeitamente. Pode fazer uso da palavra, caso seja do seu interesse. Sim. Primeiramente, cumprimentar o ilustre desembargador relator, demais desembargadores presentes e colegas e estudantes aí na tribuna. Nos autos, a condenação, eu vou dar especial enfoque à questão da jornada de trabalho declinada como válida, que estava declinada na inicial, e a desconstituição do cartão de ponto da reclamada, no qual foi convalidada uma jornada de trabalho, de certa forma, humanamente impossível de ser cumprida. Por quê?
Porque, segundo a autora, na sua inicial, ela iniciava de segunda a segunda, de 7 às 17 horas, ou seja, uma jornada de trabalho de 10 horas, e 2 vezes na semana se reativava na empresa de 19 às 7 horas do dia seguinte, o que daria mais ou menos 36 horas trabalhadas de forma ininterrupta, porque ela fala, inclusive, que ela não tirava intervalos durante a sua jornada. O cartão de ponto da reclamada ele foi desconstituído porque não retratava a real jornada de trabalho da reclamante, tal como reconhecido pelo juízo. Porém, mesmo descaracterizando-se o cartão de ponto, é oportunizada a reclamada a comprovação da real jornada de trabalho. E nos testemunhos prestados pelo juízo, tanto pelas testemunhas arroladas pela reclamante quanto pela reclamada, é possível se balizar ali o tempo no qual a reclamante laborava. Cito, por exemplo, o testemunho da senhora Caroline Cristina Delão Lana, inclusive utilizado para desconstituir o adicional de insalubridade da reclamante, no qual ela fala de forma bem enfática que a testemunha, abre aspas, que a depoente trabalhava de 9 às 17, que quando o depoente chegava para trabalhar, a autora já não lá se encontrava, que raramente viu a autora na ré no período noturno, que em último caso, ligavam para a autora para resolver algum problema no turno da noite, fecha aspas, isso está nas folhas 334 dos autos. Também tivemos a testemunha Maria José Passos Pinto, também arrolada a roubo da reclamada, que falou que o depoente já trabalhou no turno noturno e nunca viu a autora trabalhar no referido turno, que às vezes contactavam a autora no período noturno para tirar alguma dúvida por telefone, mas a autora nunca compareceu na reclamada neste horário. Outro fato também que é interessante a gente citar aqui é o testemunho prestado pela testemunha da reclamada, pela segunda testemunha da reclamante, no qual ela restringe o horário de trabalho da obreira, que começava às 5 e se encerrava às 15 horas, sendo que ela supôs que voltava às 19 horas e não sem saber precisar os dias em que isso ocorria. Também merece destaque a questão de que os empregados da reclamada eles são contratados no torno de 12 por 36, no caso de camareiras, no caso de recepcionistas e outras funções, e o setor administrativo, que era o caso da reclamante, 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Então, não teria como se convalidar esse período, declinado como correto na inicial. Motivo pelo qual a reclamada, além dos outros pedidos que se reitera, efetuados no recurso ordinário, reitera que seja reconhecido pelo menos o período de 7 às 15 horas, tal como o próprio testemunho da testemunha da reclamante. E, reiterando-se, claro, pedindo que os demais desembargadores e relatores não acompanhem o voto do ilustre relator que negou provimento ao recurso da reclamada. Muito obrigado, bom dia. Perfeitamente. Doutor Kleber, por gentileza. Vou me ater a esse ponto e pedindo vênia à sustentação oral, eu mantenho a decisão. A juíza de primeira instância usou, na verdade, 2 argumentos. A súmula 338, inciso 1º TST, porque foram juntados cartões que só registram a jornada contratual. Afastada a validade dos cartões e considerada a aplicação da súmula, a juíza ainda tomou cuidado de fixar a jornada de acordo com a média que ela colheu, média de horários que ela colheu na prova testemunhal que se encontra nos autos. Desta forma, eu mantenho a proposta de voto apresentada. Mantida a proposta de voto pelo relator, doutor Mauro César, como segundo votante, por gentileza. De acordo, senhor presidente. Acompanho o relator e eu, como terceiro votante, da mesma forma, acompanho o relator. Parabenizo o senhor pela sustentação. Muito obrigado e um bom final de semana para o senhor. Para os senhores também. Obrigado. Obrigado, senhor.
Agora nós vamos fazer um que é de presencial, enquanto prepara para a outra sala da sustentação à distância. Continua na sala do... Agora nós vamos encerrar a sua sessão. Número 10 da pauta, processo número 10482. Inscrito advogado André Gustavo Souza Freud Aguilar. 10 da pauta. Doutor Kleber, por gentileza, a conclusão do seu voto. Conheço o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento. Doutor? André. Doutor André, por gentileza, com a palavra. Gostaria de ouvir primeiro o voto divergente. E fica ressalvada a possibilidade de manifestação em caso de voto divergente. Doutor Mauro César. De acordo. Eu também, como terceiro votante, acompanho o relator. Fica proclamado o resultado sendo do voto do relator. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, bom final de semana para o senhor. Número 12 da pauta, processo número 10526. Inscrito advogado Vitor Hugo Santiago. Esse tem uma suspeição do senhor, viu? Presencial ainda. Esse é o da suspeição ótimo. do senhor que passou para o doutor. Porque é sindicato. Os professores? Tá, perfeito. Então, eu passo a presidência da sessão ao menos moderno, ao mais antigo, ao menos moderno, doutor Mauro César, por gentileza, ser presidente preside desse julgamento. O 12 da pauta, 10526. Localizou aí? Então, por favor, doutor Kleber, conclusão do seu... O relator é o doutor Kleber. Kleber. Seu segundo... Pode Conheço o manifestar. recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para acatar a rescisão indireta do contrato de trabalho e deferir o pagamento de saldo salário de abril, 17 dias, aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço, 66 dias, 10º salário, 6 dozeavos, 5 dozeavos de férias mais um terço, indenização da cláusula 18 da Convenção Coletiva 2015-2016, 6 dozeavos, FGTS de todo o período trabalhado acrescido de 40%, como for apurado, além de multa convencional. A reclamada deverá ainda anotar a saída na CTPS, computando o lápis correspondente ao aviso prévio. Defesa-se ainda honorários assistenciais em valor equivalente a 20% do valor líquido da condenação a ser apurados na forma da OJ 348, da seção de si individual do TST e tese jurídica prevalente 4 desse tribunal. As verbas deferidas têm natureza salarial, salvo férias mais um terço, fundo de garantia, acrescido de 40%. Juros e correção monetária na forma da lei observadas as súmulas 200 e 381 do TST e OJ 300 da STI 1 do TST. Recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação vigente, autorizada a retenção dos valores devidos pelo reclamante. Invertido o ônus da sucumbência e arbitrado o valor da condenação em R$25 mil, com custas no importe de R$500 a cargo da ré. A reclamada fica intimada do pagamento das custas com a publicação desse acordo nos termos do item 3 da súmula 25 do TST. É a minha proposta. Está inscrito o nobre advogado? Pois não, doutor. Obrigado, bom dia a todos da igreja turma, na pessoa do eminente relator. Excelência, peço vênia para discordar do voto do eminente relator, chamando a atenção para o fato de que a reclamada ela celebrou diversos termos de parcelamento para o recolhimento de FGTS com a Caixa Econômica Federal, o que tira vamos dizer, o caráter de irregularidade com relação aos depósitos de FGTS. Também chamando a atenção, excelência, como bem salientado pela sentença de primeira instância, de que a reclamante não conseguiu demonstrar eventuais danos pelo recolhimento irregular do FGTS e nem mesmo hipóteses de saque antecipado do FGTS, tal qual dispõe a Lei 8.036 de 90. Ressaltando também que eventuais imprecisões do contrato de trabalho, no caso, vamos dizer, alguma eventual irregularidade no recolhimento de FGTS, por si só não pode ter o condão de romper o contrato de trabalho, tendo em vista até como objetivo do direito de trabalho a eternização ao máximo das relações laborais. E isso, por fim, só nos faz deduzir que a reclamante
objetivava tão somente as vantagens de se ter uma revisão indireta. É por esses motivos que eu peço a revisão a devida vênia do voto do eminente relator, pedindo desprovimento do recurso da reclamante. Obrigado. O ilustre relator. Estou aplicando aqui por analogia a chamada Lei Pelé, que considera uma falta grave o não recolhimento do FGTS. E, neste caso específico, a reclamada, na verdade, confessa. Ela diz que deixou de realizar recolhimentos. Então, ela, pelo que está no processo, não recolhia e, de tempos em tempos, fazia a negociação com a Caixa. Mas há também, nesses autos, prova de que existe um grande período, a partir de fevereiro de 2015, sem recolhimento. E, na verdade, a falta de recolhimento do FGTS cria uma insegurança e até impede o uso, por exemplo, para a aquisição de casa própria e outras situações em que o FGTS pode ser liberado, inclusive e principalmente caso de doença. Então, não vejo que isso seja uma falta de menor importância. Desta forma, peço vênia da bem lançada sustentação oral, esclarecendo, inclusive, que eu estou citando várias decisões do TST nesse mesmo sentido, ou seja, de que a falta de recolhimento oportuno do FGTS enseja a rescisão indireta contra o trabalho. Então, pedindo vênia novamente, confirmo, mantenho a proposta de voto. Eu sou o segundo votante, né? E como segundo votante, eu peço vênia para divergir do voto do eminente relator, porque eu não acolheria a rescisão indireta por falta de imediatidade. E aí vou colher o voto do terceiro votante, doutor Carlos Roberto. Eu vou pedir vênia a respeitosa divergência, mas eu tenho seguido o entendimento que é firmado no TST, de que, apesar de fundo de garantia ser salário diferido, ele representa infração contratual, inclusive pelos fundamentos que foi colocado pelo ilustre relator. Então, data vênia que foi colocado na tribuna, eu vou acompanhar o relator integralmente. E assim se decide, dado provimento ao recurso da reclamante, vencido o segundo votante, o juiz Mauro César Silva. Obrigado. Muito obrigado. Retomo a presidência e agora vamos à sustentação oral à distância, doutor Kleber Luz. Sustentação oral à distância a partir de Uberlândia, número 26 da pauta, processo 11.360. Inscrito advogado Márcio Henrique Lemes Regis. 26 da pauta. Estou ouvindo, doutor Márcio. Bom dia, excelências. Bom dia, eminente relator. Aqui no cumprimento de todo mundo. Excelência, presidente. Muito obrigado. O relator vai ler a conclusão do voto, depois eu passo a palavra ao senhor. Por favor, doutor Kleber, a conclusão do seu voto. Conheço dos recursos, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao recurso da reclamante para excluir da condenação no pagamento de honorários advocatícios, deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita e deferir o pagamento das horas extras com reflexos, além dos domingos trabalhados, tudo em conformidade com os critérios constantes dos fundamentos que fazem parte integrante dessa conclusão. A natureza salarial das parcelas deferida, a exceção de reflexo em férias mais um terço do FGTS mais 40%. Custas sob responsabilidade da ré, acrescidos no importe de R$200, calculados sobre R$10.000, valor arbitrado à condenação. É a minha proposta de voto. Doutor Márcio, caso queira fazer uso da palavra, fique à vontade. Bem, excelências, corroborando o voto do eminente relator, há nos autos documentos que comprovam que havia tanto a possibilidade quanto o efetivo controle de jornada. Não basta para a empresa afastar o empregado das normas protetivas dos horários de trabalho, simplesmente optar por não controlar a jornada. Há nos autos documentos, como o contrato de trabalho que estipula o horário de início e término da jornada, que não teria nenhum fundamento se não fosse essa possibilidade de controle. Não haveria necessidade de estabelecer o horário de trabalho por reclamante, caso ele não tivesse essa possibilidade, esse efetivo controle de jornada. Além disso, ficou comprovado nos autos que o reclamante ele era obrigado a fazer relatórios das visitas que ele fazia aos médicos. Ele tinha um número mínimo de visitas para fazer em cada médico, para fazer por dia, e todas essas visitas tinham um tempo mínimo que ele tinha que cumprir. Isso ficou provado nos autos, ciência. Há depoimento, inclusive testemunhal, que confirmam esses documentos, esses relatórios e tudo. A testemunha do reclamante afirmou
que eles havia metas de visitas estipuladas pela reclamada, sendo essas 18 visitas médicas e 2 farmácias por dia. Além disso, era possível a localização do empregado pelo sistema de tablet, ou seja, a reclamada sempre manteve o controle do jornal de trabalho do reclamante, manteve o controle da sua atividade, dos seus horários, e eu peço que a turma acompanhe o relator e o provimento ao recurso do reclamante, inclusive com relação à justiça gratuita. Muito bem. Pede a manutenção do voto do relator. Doutor Mauro César, como segundo votante. Eu até teria uma divergência em relação ao intervalo intrajornada. Aliás, eu vou ficar vencido nesse aspecto, o intervalo intrajornada. Isso é só para eu ter... Isso está aí no provimento, o interjornada é provimento... Está entre as horas extras. Fica vencido, né, nesse aspecto. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator, então fica proclamado o resultado, no sendo do voto do relator por maioria, vencido o eminente segundo votante, que negava o provimento quanto ao intervalo intrajornada. Correto, doutor Mauro? Correto. Então é isso. Fica programado nesse tempo, doutor. Muito obrigado pela sustentação. Bom final de semana. Nós vamos continuar... Obrigado. Nós vamos continuar, então, agora nas sustentações orais na sala do doutor Kleber Lúcio. Número 27 da pauta, processo 11638. Inscrito advogado Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino. 27 da pauta. Doutor Kleber, por gentileza. Conheço ambos os recursos, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar a réia, convocá-la e admiti-la no cargo de técnico bancário novo, carreira administrativa, em uma das agências localizada no Polo de Varginha, na forma do edital número 1/2014, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste acordo, pena de multa diária de 500 mil até o limite de 30 mil reais. Arbitro a condenação nesta instância em 10 mil reais, custas 200 reais pela reclamada, invertidos os ônus da sucumbência. É a minha proposta. Proposta de voto do relator, o advogado não está presente. Doutor Mauro, segundo votante. Eu já lancei aqui, eu fico vencido porque eu mantenho a decisão de primeira instância, data vênia. Eu, particularmente, acompanho o eminente relator, está em sintonia, inclusive, com o IUJ, que eu entendo ser de cumprimento obrigatório pelas turmas do tribunal. Estou acompanhando o relator e acresço e fico vencido, que também proveria quanto à indenização por dano moral, que eu entendo que é devido em razão da postergação do chamamento ao emprego, somente em momentos de crise como hoje. Então, prevalece o voto do eminente relator, vencido o segundo votante, que negava provimento integral ao apelo, e o terceiro votante, que acresceria a condenação e indenização por dano moral. E assim se proclama o resultado. Seguinte. Número 18 da pauta, processo número 10988. Inscrita advogada Mariana Rabelo Costa. 18 da pauta. Localizar. Esse não foi inscrição hoje? Foi inscrição agora. Ah, tá. Um instantinho que eu estou abrindo. Doutor Kleber, por gentileza, conclusão do seu voto. Um instantinho que eu estou abrindo aqui. Tá, pelo recorrente. Reclamante. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante no mérito, dou-lhe provimento para declarar a responsabilidade subsidiária da Fundação TV Minas Cultural e Educativa, segunda ré, pelos créditos deferidos em sentença. Na hipótese de redirecionamento da execução em face do ente público, observe-se o artigo 1º-F da Lei 9494/97 para fins de atualização monetária. É a minha proposta. Bem, doutora Mariana. Bom dia a todos. Gostaria de ouvir eventual divergência? Fica ressalvada a possibilidade de manifestar em caso de divergência. Doutor Mauro. Não há divergência. E eu também acompanho o relator, fica proclamado sendo o voto do relator, doutor. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço, bom final de semana. Passado, doutor Kleber. Encerrou? Pode ser. Processos de eletrônicos, PJE, relator desembargador Marcelo Pertence. Número 3 da pauta, processo número 10091. Inscrito o advogado Rafael Dorigo das Dores. 3 da pauta. Eu até fiz um registro, tá vendo? Já fez adequado, com a opção que prevaleceu. Então, conheço o recurso ordinário interposto pela ré, salvo quanto às alterações
recursais relativas à aplicação da média descrita na petição inicial por aplicação analógica da súmula 338 do TST, quanto aos períodos em que não foram juntados cartões de ponto para fim de apuração das diferenças de hora extra por ausência de interesse recursal. No mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir os honorários periciais para R$ 1.500. Essa é a proposta de voto. O doutor Rafael não se encontra presente. Eu consulto o doutor Carlos Roberto como voto. Acompanho, Vossa Excelência. Doutor Kleber Lúcio. Também acompanho. Então fica proclamado sendo o voto do relator. Seguinte, por favor. Já foi adaptado. Ah, tá. Já foi, eu Então, fiz ontem, eu dei uma mexida. Prevalência segunda, que é a que não defere o adicional. Periculosidade. Tá? Agora, ontem eu já mexi no voto ali, ele já está sem opção, só com a conclusão. Da tarde, quando eu já tinha visto. Muito bem, o seguinte, por gentileza. Número 20 da pauta, processo número 11882. Inscritos os advogados Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo reclamante, Alexander Cerqueira Martins, pela Nestlé, e Bruno Martins Miranda de Assis, pela reclamada LDM. Número 20 da pauta. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor, Bruno Wilker, e do recurso ordinário interposto pela primeira ré, LDM, no mérito do provimento ao recurso do autor para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado pelo demandante através da empresa interposta LDM Logística Limitada e reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a segunda ré, Nestlé Limitada, a fim de evitar a supressão de instância, determina o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, como entender direito relativamente aos pedidos formulados na inicial, considerando o vínculo de emprego do autor com a segunda ré, prejudicado o exame nessa instância das demais matérias ventiladas no recurso do autor e das matérias aduzidas no recurso da primeira ré, que deverão reiterá-las oportunamente após proferida nova decisão na instância de origem, caso permaneçam respectivas discordâncias. Eu sustento... quem está pelo reclamante, perdão. Em princípio, o senhor tem direito a fazer a sustentação oral. Só aguardo, então, para uma eventual divergência, o doutor Bruno, por gentileza, para a sua manifestação. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da grande turma, membro do Ministério Público, bom dia. Nesse caso, a recorrente pede vênia para destacar situações que foram pontualmente apontadas na sentença de primeira instância, que por si só justificam a sua manutenção. Primeira situação, foi muito bem esclarecido que o objeto do contrato pactuado entre as empresas é de agenciamento de pedidos e comercialização de produtos. Ora, há um contrato simplesmente de agenciamento de produtos, onde a Nestlé tem como objeto social principalmente a industrialização de produtos lácteos e demais produtos dessa natureza. Ou seja, observando a legislação, ela pactua com a primeira ré um contrato de representação comercial, que, conforme muito bem pontuado na sentença, está totalmente de acordo com a Lei 4.886 de 1965. Não se tratando, pois, de intermediação de mão de obra e, portanto, não restando caracterizada aí qualquer terceirização ilícita. Esse seria o ponto a se pontuar e delimitar quanto à validade do contrato de representação comercial. Contrato este que resta completamente validado pelas provas produzidas, no sentido de que não há qualquer subordinação do autor, conforme seu próprio depoimento pessoal, onde ele confirma que todas as questões eram tratadas com os representantes da LDM. Então, ele recebia ordens da LDM, ele recebia salário, valores exclusivamente da LDM. Todos os contatos relativos à representação comercial eram pactuados e resolvidos com empregados da LDM. Né? Então, nesse caso, a sentença validou o contrato, seja pelo aspecto legal, seja pelo aspecto fático. E no aspecto fático, inclusive, ressaltou, não há qualquer intermediação
de mão de obra ou qualquer subordinação e ingerência da LDM nesse caso especificamente. Então, a primeira ré pede vênia para que não seja acompanhado pelos demais votantes o voto do ilustre relator, sendo aí mantida a sentença de primeira instância pelos seus próprios fundamentos. É o que você quer. Obrigado. O senhor gostaria de manifestar, doutor? Sim, senhor. Fique à vontade, que já... Senhor presidente, relator, na pessoa de quem a todos saúdo, com relação à questão de fundo do voto, que é o vínculo empregatício, o que gostaria o reclamante de registrar é que, na realidade, não se trata de um contrato de representação comercial. A prova dos autos é clara no sentido que a Nestlé terceiriza a atividade fim dela, que é o comércio dos seus produtos por meio da primeira reclamada. E terceiriza como? Ela, inclusive, constituiu uma filial na sede da primeira reclamada. E quem opera essa filial é a própria LDM, emitindo, inclusive, as notas e os cupons fiscais. O preposto também da própria Nestlé confessou que existia um coordenador de vendas lotado na sede da LDM, empregado da Nestlé, que lá se fazia presente rotineiramente, inclusive com participação em reuniões. O próprio preposto, inclusive, falou que não sabia se o reclamante se encontrava subordinado ou não a esse coordenador de vendas da Nestlé. Então, na verdade, o que se extrai é que a roupagem do contrato de representação comercial não é verdadeira. Se dá um nome de representação comercial, mas, na realidade, a atividade é a terceirização da atividade fim, que, inclusive, ficou comprovada a confissão também de que a Nestlé tem vendedores próprios que fazem a mesma atividade que os vendedores da LDM. É o que se pede, senhor presidente. Bem. Eu vou manter o voto como apresentado e as palavras os pontos destacados pelo novo advogado do reclamante são exatamente o que me destaca. Primeiro, que está no contrato, no objeto social da empresa, o exercício de atividade de representação comercial por conta própria e ou de terceiro, que é exatamente o que ela fez, ela terceirizou. Os pequenos, ela usava essa empresa, a primeira ré, inclusive, destacando isso, tinha dentro dela o empregado da segunda ré, constantemente, a única função dele era emitir nota fiscal da primeira ré. Ela pegou um departamento de vendas dela e deu ar de uma empresa, data máxima venda da sustentação oral do eminente advogado da primeira ré. Então, com todo respeito à sustentação oral, o voto traz esses aspectos do exame de contrato social e, principalmente, do contrato de realidade, da existência da realidade, do controle absoluto que a Nestlé tinha sobre a venda, a ponto de ter, dentro da sede da segunda ré, uma sala só para ela poder atuar, inclusive com impressão de notas fiscais. Eu mantenho o voto como apresentado e consulto ao doutor Carlos Roberto, que é o segundo votante, como voto. Com Vossa Vênia, presidente, e cumprimentar os advogados, já tive casos envolvendo essa empresa que eu dou validade a essa representação comercial. Mas, pela prova oral produzida aqui nesse específico caso, eu vou pedir vênia ao ilustre advogado da parte demandada, mas vou acompanhar o relator. Ficou demonstrada uma ingerência da empresa que suplanta e tira a validade desse contrato de representação comercial inicialmente válido entre as empresas. Muito bem. Doutor Kleber. Também cumprimentando os advogados pelas tentações orais e registrando que recebi um memorial de o curso da semana a respeito desse caso. Revi o processo e vi que realmente a prova, neste caso específico, aponta no sentido da existência da relação de emprego. Por isso, eu estou acompanhando o relator. Então, prevalece o voto do relator, a unanimidade. Muito obrigado aos senhores pela sustentação e um bom final de semana a todos. Número 18 da pauta, processo número 11.470. Inscrito o advogado Márcio Alexson da Silva. 18 da pauta. Reclamante. Estou conhecendo
do recurso ordinário interposto pelo autor e dando parcial provimento para aquecer a condenação. Diferenças salariais decorrentes da reincorporação da gratificação de função a partir de 1º de setembro de 2015 até a sua efetiva implementação em folha, abrangendo parcelas vencidas e vincendas correspondentes à parcela média atualizada dos valores percebidos a título de gratificação de função nos últimos 10 anos de exercício respectivo. São também devidos reflexos em adicional noturno, horas extras, trabalho em fim de semana e repouso trabalhados, anuênio, férias acrescidas do terço, 13º salários e FGTS. Em seguida, a liquidação da gratificação e após a intimação específica procedida pela Secretaria do Juízo, a RE deverá comprovar a reincorporação da parcela em folha de pagamento até a data de quitação do próximo salário, respeitado o prazo mínimo de 8 dias contados da notificação, sendo sob pena de multa diária de R$ 100 por dia de atraso, a ser revertido em benefício do demandante. Com esse recurso ordinário interposto pela RE, nego-lhe provimento. Especifica as parcelas de natureza salarial e a palavra fica com o senhor. Excelência. Doutor Márcio. Bom dia a todos. Bom dia. Só eu não prestei atenção com relação a dano moral. Não deferi. Tá ótimo. Gostaria de saber se tem alguma divergência. Doutor, vai ser no... O senhor pode fazer a sustentação, porque provavelmente haverá. Pode fazer essa porque, na verdade, eu gostaria que os demais membros acompanhassem, os demais votantes acompanhassem o voto do eminente relator, porque, na verdade, não sei se todos já se depararam com algum processo de retirada de gratificação de função recentemente da empresa brasileira de Correios. Está sendo muito recorrente. Então, nesse caso aí, houve um procedimento administrativo para se apurar irregularidades em uma unidade, mas, na verdade, ela tinha 3 pessoas que eram responsáveis. E, na verdade, optou-se por fazer a imputação somente a um deles, e abrir o procedimento somente com relação a um deles. E na verdade, assim, eu até tentei fazer mais claro no que está escrito no recurso ordinário, mas, na verdade, ele foi penalizado por diferença de aferição de objetos simples. E, na verdade, aconteceram 3 irregularidades, e dentre elas, uma de objetos qualificados. Então, qualquer pessoa que é usuário do serviço dos Correios, que recebe um objeto qualificado, tem até que apor uma assinatura. Então, na verdade, vamos dizer assim, que o usuário do serviço do Correio ele tem que ser bem tratado em qualquer aspecto, mas o objeto qualificado ele é de muito maior importância do que o objeto simples. E a diferença de aferição é porque se faz essa aferição numa caixa que tem objetos que são mais grossos, mais finos, e dá essa quantificação, assim, não é uma coisa tão simples. Então, na verdade, fizeram esse procedimento administrativo, deixaram de imputar responsabilidade aos demais que estavam na unidade. Todos sabem que a empresa tem passado por uma tormenta, mas a quantidade de empregados é insuficiente para se fazer as atividades, inclusive a de gestão. E, ademais, a empresa tem um manual dela que ela, no processo disciplinar, ela citou o MANCOD aplicando uma penalidade de 3 dias de suspensão. E no próprio MANCOD cita que existe a possibilidade de apenar de 1 a 30 dias de suspensão. Se foram 3 dias apenas, entende-se que não teria uma natureza gravíssima a ponto de retirar a gratificação de função, retirar a função e a gratificação. Retirar a função é discricionalidade da empresa, mas a preservação da estabilidade financeira dele deve prevalecer. E, ademais, eu tenho entendido que foi um caráter de perseguição. Não observou-se, aplicou-se um critério discricionário de discriminação, porque houveram mais pessoas envolvidas, e também uma dupla penalidade pela mesma conduta, considerada ilícita, muito embora a gente não teria esse entendimento. Então, assim, data máxima vênia, muito embora a empresa tenha se valido desse procedimento administrativo para poder imputar uma responsabilização ao reclamante, a gente entende que não é devido. E ele já tinha alguns desentendimentos com o coordenador que lá esteve, em outras vezes. Então, assim, dá a entender que houve um caráter de fato de perseguição. Então, o que se requer, eu não vou me estender tanto, e vou só citar aqui, teve um processo similar julgado pela 4ª turma, em que tinha uma seleção, um processo quase idêntico,
que houve uma aplicação da penalidade de acordo com os manuais da empresa, as normas da reclamada, e depois tentou-se retirar a gratificação de função, ao que foi refutado. Então, houve uma reforma da decisão no sentido de manter somente a penalidade transcrita no processo disciplinar. E lá eles poderiam, de fato, na época, ter condenado na gratificação de supressão de função, fazer constar isso. Então, como não foi, entendemos que deveria, sim, manter tão somente a aplicação da suspensão de 3 dias, muito embora discordemos, mas que Vossas Excelências, os demais votantes, acompanhem o voto do eminente relator. É o que se requer. Muito bem, exatamente, o Excelência tocou. A questão do processo administrativo foi corretamente feita, houve ampla possibilidade de defesa e houve a penalidade desses 3 dias. Já o tratamento deferido aos 3 envolvidos nessa questão foi notadamente distinto, principalmente no que diz respeito a essa questão dos objetos qualificados do outro, que em termos percentuais, o outro ficou 50 vezes maior, nem é percentual, do que o do autor aí que sofreu esse dano, tendo sido retirado também a função. Então, em razão disso, eu estou mantendo o voto como apresentado, consulto os demais votantes. Doutor Carlos Roberto, por gentileza. Presidente, eu vou pedir vênia, porque, na verdade, eu acho que são 2 penalidades que elas não se confundem. A primeira, o empregador, ele aplicou essa punição de 3 dias, que ela não é especificamente o caso dos autos, e quanto a essa punição, eu poderia realmente fazer uma comparação de aspecto isonômico em relação aos demais empregados, mas não é essa. A questão é dessa estabilidade financeira. A súmula fala que essa percepção da gratificação por um determinado período ela não pode ser retirada, salvo justo motivo. E quando tem o reclamante, nesse caso específico, data vênia, eu entendo que ele realmente deu motivo para retirar dessa gratificação. O fato de não ter sido aplicada dentro desse aspecto, que é um poder potestativo do empregador, eu tenho dificuldade de aplicar o princípio da isonomia nesse caso. Por isso que eu peço vênia, eu manteria a sentença de primeiro grau nesse aspecto. Muito bem. Doutor Kleber Luz, por gentileza, terceiro votante. Peço vênia de advergência para acompanhar o relator, porque realmente, bem lançado o voto, demonstra que, primeiro, ele acabou sendo punido por 2 vezes, pelo mesmo fato, suspensão e também tem um problema da isonomia, porque o problema da isonomia anularia a primeira punição. Se anularia a primeira punição, tiraria o fundamento da segunda, que é a punição ocorrida anteriormente. Então, peço vênia para acompanhar o relator. Muito bem, então prevalece o voto do relator, vencido o eminente segundo votante, que negava o provimento ao apelo. Muitíssimo obrigado, tenha um bom dia, bom final de semana. Senhor, obrigado, um abraço. Seguinte. Tá bom. Nós temos uma sustentação à distância também, é o 18 da pauta, né? É o 22. 22 da pauta, é a sustentação à distância, mas foi só comunicado agora. Então, nós vamos fazer de uma vez. Eu que sou o relator nessa mesma sessão. Número 22 da pauta, processo número 12191. Inscrita advogada Bruna Lorena Pérez Linhares Romão. 22 da pauta. Essa sala de sessão aí é bem barulhenta, né? E Uberlândia. Doutor, está ouvindo? Estou ouvindo. Eu vou ler a conclusão. Eu estou dando parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer a ilicitude da terceirização perpetrada com a aplicação de reconhecer a ilicitude da terceirização com a aplicação de isonomia em relação aos empregados da JBS S.A., deferimento à obreira de verba salarial aplicável àqueles empregados. Determina o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, como se entender de direito, relativamente aos pedidos formulados no inicial, considerando a ilicitude da terceirização e tratamento isonômico com os empregados da segunda ré. Prejudicar, então, a análise das demais matérias apresentadas no recurso da autora, que deverá reiterá-las oportunamente após ser proferida nova decisão na instância de origem, caso permaneça discordância. Essa é a proposta de voto, doutor.
quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Bom dia, ilustríssimos desembargadores. Eu gostaria de saber se houve divergência. Eu vou ressalvar a possibilidade de manifestação em caso de divergência. Doutor Carlos Alberto, por gentileza. Estou acompanhando Vossa Excelência. Acompanhe, doutor. Também estou acompanhando. Por unanimidade, doutor, nós temos o voto do relator. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom final de semana para a senhora. Bom final de semana para vocês também. Obrigada. Encerrou a sala do senhor. Acabou? Processos de relatoria do juiz convocado Mauro César. Número 24 da pauta, processo número 12471. Inscrito o advogado Edson Gutierrez. 24 da pauta. Doutor Mauro, por gentileza, conclusão do seu voto. Não. 4. 24. Eu aqui ainda, só um minutinho, por favor. 4 é o 12471? É, isso. É o 24? É o 12.241? 12471. Mas tem sustentação. Esse aí mesmo, 12471. Ah, tá. Ele mesmo. Tem. É o mesmo, né? Ele entrou como remessa necessária. Está abrindo o voto. É o de exceção. Abriu aí? Tambasa, né? Pode ler? Quer que eu leia? Não está abrindo Reexame o voto aqui. necessário? É. A classe meio Foi esquisita cadastrado aí, como... Mas não é isso, né? Tá como exame necessário. Deveria ser quase o contrário. Pode ler. Quer que leia a conclusão, Tomás? Só um minutinho. Tá. Vai abrir agora. O número 4 da pauta, o 12471. abriu outro. Não, estou brincando. A culpa é do doutor Edson. Estava abrindo até agora. Não. Planta aí. Tá... Doze, 471, não é isso? Isso. Mas vamos ver. Ah, aquela exceção de suspeição, né? É. A tomada do depoimento Samuel. É, a família tem intenção. Aí ele demora mais. Eu examinei detidamente aqui. Eu rejeito a exceção oposta e determino regular prosseguimento do processo principal. Rejeitando. Eu sou o segundo votante. Quer fazer uso, doutor Edson? Não, aguarda a voto divergente. Fica ressalvado a possibilidade. Eu não votei no primeiro momento, mas eu acompanho Vossa Excelência, porque realmente, mais uma vez, nós estamos vendo problema com o mesmo juiz, que é o juiz da 4ª Vara de Contagem. Na semana passada, você tirando essa questão aí, é a forma como o juiz fez uma pergunta para a testemunha, já dizendo que ia tascar uma multa nela. Eu estou dizendo, isso aí efetivamente não provoca suspeição do juízo. Eu concordo com o voto. Mas, infelizmente, é mais uma do mesmo juiz. É aquele que, da semana passada, eu retirei, falando das expressões na sentença, Brasil, daquela questão, que é da 4ª Vara de Contagem. Eu não sei se justificaria, embora também não entendendo pela suspeição, de encaminhar para que a própria Corregedoria analise os termos da conduta dentro da audiência. Porque me parece... Muitos anos eu advoguei. E eu me lembro muito bem do senhor uma vez fazendo audiência em Ponte Nova, quando eu ouvi um trabalhador rural, e a sua capacidade de perguntar para ele da forma como ele entendia.
exatamente pela sensibilidade que tem dentro da Justiça do Trabalho. Você está lidando, muitas vezes, com pessoas com pouca formação, e mesmo quem tem formação, a figura do juiz, para quem está prestando testemunho, dependendo da forma como fala, você desestrutura a pessoa. E por isso é que toda vez que eu citava um bom exemplo do juiz, eu lembro do senhor lá em Ponte Nova, ouvindo um trabalhador rural sobre uma questão, daquele jeito de falar. Então, quando você faz uma dessas com a testemunha que chega, e já dessa forma, ainda que você vá fazer, você constrange a testemunha. Eu acho que isso praticamente é inegável uma situação. Eu mesmo já fui testemunha uma vez, é desagradável, a gente vai perdendo a sensibilidade, porque aí advogando ou como juiz senta ali, mas é uma situação difícil para quem está prestando perante um juiz. Então, eu acho que ele tem que ter dosado bem as palavras. E se fosse um caso inédito, da gente não ter visto nenhum tipo de problema nesse aspecto, mas não é, infelizmente. E até um juiz de quem eu, particularmente, tenho ótimo relacionamento, foi por muitos anos meu ex-adverso, ele era advogado do sindicato eu dos professores, o coisa, tenho em alta conta, mas infelizmente tem visto que isso aí tem constado, quando nós tivemos aquela discussão das informações prestadas no mandado de segurança, de que a mesma forma, eu li o trecho aqui disso aqui. Então, me parece que talvez fosse o caso, embora acompanhando Vossa Excelência quanto a isso, para encaminhar uma cópia do termo de ata, para que a Corregedoria analise os termos e verificasse a conduta, não sugerindo, para que ela analise e verifique. Eu consulto a Vossa Excelência o que acha dessa sugestão. Eu tomei bastante cuidado ao ver, porque isso não é comum, a exceção de suspeição não é um caso comum aqui. Os colegas mais novos, eu não os conheço muito. Eu conheço os bem mais novos, porque estive na escola 2 anos, como coordenador, tive mais contato. Eu conheço o colega que estava conduzindo esse processo. Realmente é um colega muito inteligente, tem posições ideológicas, políticas, que não agrada a muitas pessoas, mas isso não é o que vem ao caso. Então, veja bem, eu analisei, li a ata, eu penso o seguinte, que realmente o ambiente forense não é um ambiente, é um ambiente até hostil para as testemunhas, para as pessoas simples aqui, motoristas de caminhão, são caminhoneiros agregados, né, nesse reclamado. O ambiente forense, esses trajes, essa conversa, tudo isso é hostil ao trabalhador, né? Então, eu, tal como o doutor Kleber, o doutor Carlos e todos, sempre tivemos esse cuidado de conversar de modo que eles pudessem se sentir mais à vontade para contar o que sabe dos fatos. E realmente, a gente entende, a gente percebe que esse constrangimento já é natural, né, para as pessoas que vêm ao judiciário. E se a gente fica um pouco mais exaltado, fica o ambiente mais hostil ainda. Mas na ata não há nada. Na ata não há nada do que foi narrado na peça de suspeição. Eu também conheço o advogado que fez, o doutor Bernardo, eu tenho admiração por ele, pelos irmãos, pelo pai, não é? Eles são ótimos advogados e tal, mas na ata não há nada. Então, eu penso que nesse caso aqui, eu não concordaria em mandar, porque isso está ao alcance do advogado. Se houver um atropelamento da marcha processual, ele tem ao seu alcance a correição parcial, né? Então, eu não concordaria de mandar, porque eu não vi. Eu sei dessas coisas todas pretéritas e reprovo prestar essas informações e tudo mais e tal, mas nesse caso específico, eu não vi nada que pudesse ensejar essa medida, né? Então, eu vou discordar de Vossa Excelência. Foi apenas uma consulta, até por isso eu não votei, aspecto, né? E mesmo para compartilhar. Mas agradeço. Eu acompanho Vossa Excelência quanto a... E não é recente essa audiência, já foi há muitos anos. Não, porque em Ponte Nova eu estive lá no ano 2000, 2001, né? Já tem bastante tempo. Mas é porque é recíproco. Eu sempre vi o senhor como um paradigma da advocacia também, desde o tempo que eu militava lá nos bancários e tal. Obrigado.
Então, eu agradeço esse elogio e espero continuar merecendo. Sempre merece. Eu acompanho o voto do relator, trouxe apenas isso para o debate. Doutor Carlos Roberto. Também estou de acordo. Então, a unanimidade prevalece o voto do relator, doutor. Número 18 da pauta, processo 11.670. Inscrito o advogado Rafael Dorigo das Dores. 18 da pauta. Ele já faltou no meu, pode? É. Por favor, doutor Kleber. Desculpa, doutor Mauro, por gentileza, conclusão do seu voto. R$ 11.670? Isso. Esse voto não foi... Ele tem mais... Tem que alterar. Eu peço desculpas, mas eu havia feito um voto e resolvi mudar às vésperas da sessão e eu estou conhecendo e negando provimento para manter a sentença. Eu estava acompanhando o voto original, mas, dada a alteração de Vossa Excelência, me parece substancial. Eu tenho até justificativa. É questão de tratamento. Não, porque a prova ela não é tão substanciosa assim, mas... tem que, em alguns casos, esse tratamento de trabalhadores. E como a juíza de primeiro grau entendeu que, sentiu que houve, mas a coisa não permitiria ampliar a indenização. Foi por isso. Eu acompanho Vossa Excelência nessa... E é só eu adaptar a redação aqui. Nega provimento. Então, nega provimento, eu acompanho, doutor Carlos Roberto também, a unanimidade negado provimento ao apelo. Número 22 da pauta, processo número 11.914. Inscrito o advogado Edson Gutierrez. 22 da pauta. Doutor Mauro, por gentileza, conclusão do seu voto. Conheço do recurso interposto pela reclamada e do recurso adesivo interposto pelo reclamante. No mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para validar a dispensa por justa causa e absorver a reda das obrigações decorrentes da reversão operada na sentença. Pagamento de aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia, 40%, indenização por danos morais, bem como retificação da carteira e fornecimento das guias e TRCT. Aí, nisso, fica prejudicado o exame do recurso do reclamante, que pedia a majoração da indenização por danos morais. Inverto o ônus da sucumbência, custas de R$ 689,12, calculado sobre o valor atribuído à causa, pelo reclamante isento. Essa é a proposta de voto do eminente relator, doutor Edson. Poderia aguardar, Excelência? Pode sustentar, doutor Edson. Pode sustentar? Então está ruim. Doutor Edson, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau quanto à questão da justa causa. Mas, se o senhor quiser aguardar também, vamos ver a manifestação do doutor Carlos Roberto, que pode já resolver a questão. Pois não, senhor. Obrigado. Então, eu, respeitosamente, estou mantendo a decisão de primeiro grau. Doutor Carlos Roberto. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas eu reli a sentença, o ilustre prolator da sentença, ele faz algumas ilações sobre essas filmagens, que eu acho que a análise feita pelo relator me convence mais. Então, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas eu vou acompanhar o relator integralmente. Eu posso falar? Por favor, fica à vontade. É porque a prova aqui indica que houve uma fraude ao sistema de bilhetagem e, inclusive, o mesmo cartão de Vale Transporte, número 193662, titularidade de Jefferson Hayat Pereira Silva, foi usado por 7 vezes no ônibus em que o reclamante trabalhava como colaborador, algumas vezes com intervalo de apenas 2 a 5 minutos entre um e outro. Então, isso é fraude passível de justa causa. Muito bem. Então, prevalece o voto do eminente relator. Doutor Edson, vence o segundo votante. Pois não, obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Um bom fim de semana. O senhor também, doutor Edson. Saudações celestes. E a ilustre secretário e secretária. Obrigado. Muito obrigado.
25 da pauta, processo 12558. Inscrito advogado Moisés Fonseca Monteiro Alves. 25 da pauta. Posso? Por favor. Obrigado. Conheço do recurso, exceto no tópico que versa sobre responsabilidade civil objetiva. No mérito, dou provimento parcial ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 30 mil. Declarar a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, Unitec Semicondutores, pela indenização por danos morais devida ao autor. Arbitro o valor da condenação em R$ 32 mil, com custas proporcionais pelas reclamadas. Muito bem, doutor Moisés. Doutor Moisés, por gentileza, com a palavra. Boa tarde, bom dia, ínclitos julgadores, ilustríssimo membro do Ministério Público e serventuários de justiça que aqui com tanta lhaneza nos assistem. Eu acho que quebrou aqui a tribuna. Bom, não vou mexer nela. Deixa quietinho. Reposição de peça aqui no tribunal hoje em dia está difícil. Está difícil, né, Excelência? Difícil econômico, uma tela inteira. Bom, Excelência, eu queria primeiramente agradecer o carinho com o qual a assessoria de Vossas Excelências, bem como vocês, os senhores mesmos, nos receberam no gabinete com tanta lhaneza, prestando a oportunidade a nós, advogadas e advogados, de estarmos incentivados a exercer a advocacia, uma vez que, no caso em epígrafe, encontramos dignidade no exercício da profissão, porquanto recebemos de vocês esse carinho na tratativa do despacho dos memoriais. Com relação aos danos morais, eu me dou por satisfeito, Excelência, mas eu não me dou por satisfeito, agradeço a majoração, mas a gente vê que a jurisprudência massiva, ela eleva danos morais, em casos desse jaez, a valores um pouco maiores. E eu invoco Vossas Excelências a fazer uma pequena reflexão, através da qual eu peço que reapreciem o valor, nada obstante já ter considerado a possibilidade de majoração. E, para tal, eu gostaria de ilustrar aqui uma passagem comigo mesmo. Eu não sei se Vossas Excelências perceberam, mas eu sou gordo e sempre fui assim um pouco mais pesado. Mas ainda assim, quando adolescente, no início da juventude, eu me aventurava a jogar futebol, porquanto gostava muito, e cheguei a ser até bicampeão brasileiro de futebol de salão, ocupando a posição de goleiro. Essa já um pouco mais compatível com o meu físico. Mas depois, naquelas peladas com os amigos, eu gostava de jogar na linha, porque de vez em quando a gente fazia um gol, mexe um pouco com a autoestima da gente, e vez por outra eu conseguia. E nessa época, o Robinho lançou o drible da pedalada num jogo do Santos, e eu, já com 150 quilos, me arvorei lá no Parque das Mangabeiras a dar uma pedalada. Na verdade, o Robinho dava entre 7 e 8, eu dava uma para o lado e já cortava para o outro lado, eu me dava satisfeito. E nessa brincadeira eu acabei torcendo o pé e tendo uma fratura exposta. Fratura essa que me furtou voltar aos gramados novamente para desfilar meu futebol. Mas eu tive uma fratura exposta e fiquei ali durante 1 hora aguardando a Unimed me buscar. E essa demora da Unimed de apenas 1 hora, sendo assistida ali pelos meus amigos e por uma equipe do Parque das Mangabeiras, por esse atraso eu logrei receber, a título de danos morais, R$8 mil por reparação. E eu estou contando essa história porque o que aconteceu com esse reclamante foi que ele teve o seu joelho esfacelado, ele teve uma fratura exposta violentíssima,
E a empresa simplesmente, talvez acostumada a esse tipo de acidente recorrente ali nesse ambiente de trabalho, vez que criou um ambiente com uma espécie de campo minado, porquanto tinha lá uma laje, e para proteger o piso da laje, em detrimento da proteção da vida e da segurança do trabalhador, ela criou buracos e mandou botar uma lona por cima. Não, gente, bota uma lona por cima para proteger o piso. Mas os funcionários não viam, então isso devia ser recorrente, né, ali. E por recorrente, a recorrência obviamente causa o costume, eles estavam acostumados com isso aí. Bom, caiu, vamos colocar ele ali no container, no almoxarifado, e já a gente dá um jeito de recolhê-lo. E foi o que aconteceu. Ao fim do dia, quando a Kombi, a prova testemunhal, ela é coerente uma com as duas testemunhas, e ela é inconcursa ao dizer que a Kombi recolheu o reclamante, juntamente com todos os outros funcionários, e depois de deixar os outros funcionários em casa, é que ela foi caçar, deixá-lo no hospital de Contagem. Bom, eu imagino que esse cara tenha passado uma dor absurda durante o dia todo. Eu acho que isso passa ao largo dos princípios de dignidade do trabalhador, e eu acho que a empresa precisa repará-lo, porquanto o acidente que se deu sobre ele, que ele sofreu, na verdade, o deixou incapacitado para o trabalho, deixou com um dano estético violento e fez com que ele enfrentasse essa situação indigna, essa situação absurda. Então, eu peço para que Vossas Excelências, desde já agradecendo o voto do desembargador no reconhecimento da majoração, que Vossas Excelências avaliem a possibilidade de melhorar ainda mais, de majorar ainda mais, a fim de que possamos reparar o dano e bem como cumprir a necessidade didática da condenação, a fim de que essas empresas possam realmente se voltar para a disponibilização de uma condição melhor de trabalho para o trabalhador. E agora, por fim, eu queria falar um pouco sobre a situação do limbo previdenciário que viveu, e trabalhista que viveu esse reclamante. Bom, o reclamante se acidentou em outubro e voltou para trabalhar em junho, quando acabava o seu benefício. Ele chegou lá para trabalhar e não tinha, a empresa já estava com as portas fechadas. E ele está até hoje nessa situação de não receber o benefício previdenciário e nem receber o salário da empresa, uma vez que a empresa encerrou, fechou suas portas lá, não disponibilizou o médico para fazer o exame de retorno desse reclamante e constatar que ele de fato estava impossibilitado para o trabalho, e nem deu baixa na sua carteira, pagou sua rescisão, nem pagou os seus direitos, e ele ficou nesse limbo previdenciário. Data máxima vênia o voto do juiz de primeira instância, que reconheceu que o limbo jurídico, o limbo previdenciário, ele ocorre quando há uma divergência entre o médico da empresa e a determinação do Instituto. Entretanto, o trabalhador não pode ser aí vilipendiado e perder os seus direitos diante dessa conclusão análoga do juiz de primeira instância, uma vez que ele voltou para o trabalho e não teve condição nem mesmo de se submeter ao exame para o retorno. A empresa não encerrou suas atividades, a gente percebe isso, porque ela continua pagando seus impostos, e não deu a esse trabalhador a devida baixa na sua carteira, não pagou as suas verbas rescisórias. Então a gente pede que seja deferido o requerimento dos salários atrasados e do benefício previdenciário, a fim de que esse trabalhador possa ser minimamente indenizado pelo que sofreu e pelo que vem sofrendo desde que sofreu esse acidente aí e tem vivido com sua estética comprometida, a sua capacidade de andar comprometida e a sua capacidade laboral comprometida. Desde já, eu reitero
que no exercício da advocacia a combatividade e muitas vezes a reiterância dos pedidos ela é necessária, mas eu o faço com o máximo respeito e com e com grande gratidão pelo reconhecimento do voto do desembargador, já no sentido do nosso pedido de majoração dos danos morais. Bom dia e muito obrigado. Muito bem. Doutor Mauro, por gentileza. Ouvi atentamente, como ouvi lá no gabinete, doutor Moisés, e realmente o caso é delicado, né? Um acidente de trabalho e tudo. Até relatei, doutor Moisés, que eu já examinei um caso muito semelhante lá em Betim. Mas nesse caso aqui, a sentença deferiu 10 mil, eu estou sugerindo 30. E o laudo pericial diz: o autor sofreu acidente de trabalho com fratura de platô tibial lateral direito, apresentando-se no momento sem sequelas ou incapacitação laboral. Então, o vistor encontra-se apto para o desempenho de suas funções laborais. Então, não há sequela. Então, em razão disso. E a questão do limbo, eu estou mantendo a sentença porque, quando ele retornou, a empresa já não existia. Nos autos, não há prova de que a empresa continuasse a existir. Então, operou-se a rescisão. Não seria a hipótese do limbo jurídico, né? É a rescisão contratual. Então, em razão disso é que eu estou proferindo esse voto, doutor Moisés, pedindo vênia a Vossa Excelência. Muito bem, eu sou o segundo votante. Eu parabenizo os advogados. Recebi o memorial, estava aqui no tribunal quando Vossa Excelência deixou, li com muita atenção e já tinha visto esse voto. E eu, respeitosamente, entendo também que não é questão do limbo previdenciário, mas, para mim, eu não tenho dúvida que esse empregado tem direito a 12 meses de garantia de salário. Ele teve acidente de trabalho, ficou afastado mais de 15 dias, na verdade, ficou afastado por quase 10 meses, quando volta tem a garantia de emprego do artigo 118. E essa garantia de emprego, ela tem que ser paga pela empresa, ainda que ela fechou pelos seus sucessores e pela empresa que tomou o serviço dele. E também, até para fortalecer, é fundamental, não se dá, no meu entendimento, e também com a jurisprudência do TST, ao acidentado o mesmo tratamento, por exemplo, do membro da CIPA. Ali, se o escritório fechou, não há mais prestação de serviço, não justifica a existência da CIPA. A garantia de emprego ao acidentado é um suporte para ele no retorno, para que ele tenha, ainda que machucado, um tempo de garantia de emprego. Por isso, eu deferiria, data máxima vênia, 12 meses de salário com a repercussão, que é o período da garantia de emprego após o retorno, que, independente de passar por novo exame, se pode voltar, que aí é quando aquele limbo. Volta o INSS, dá alta para o empregado, ele vai, o médico da empresa diz que ele não pode trabalhar, manda, aí é a hipótese do limbo. Mas aqui, para mim, é incontroverso. Garantia de emprego da lei, do artigo 118 da lei previdenciária, essa, para mim, é devido, e mais o aviso prévio e o fundo de garantia do período de garantia de emprego que ele tem pelo acidente de trabalho. Independentemente da empresa ter fechado ou não, e se ela fechou, quem vai arcar com isso é, corretamente, Vossa Excelência afastou a aplicação do OJ 191 em razão de dano moral da natureza salarial, por causa do ser acidente de trabalho, a ARC é a segunda, a tomadora de serviço com o salário desse período. Então, respeitosamente, acompanho Vossa Excelência, inclusive no que diz respeito ao dano moral, parece adequado e bem mais consentâneo com a hipótese do que na primeira instância, mas a garantia de emprego do acidentado, eu entendo que ele faz jus e deve ser acrescida a condenação. O período da garantia de emprego de 12 meses após o retorno, mais, e a partir daí o aviso prévio e a dispensa sem justa causa por iniciativa da empresa. Essa é, respeitosamente, a minha proposta. Doutor Carlos Roberto. Eu vou cumprimentar o advogado, também me foi passado o memorial que delineia bem a matéria desse processo. Quanto ao dano moral, a majoração, eu, inicialmente, nesses casos,
e tem essa particularidade do empregado ter ficado lá um longo período sem um tratamento digno, uma atenção que se espera em casos. Acho que houve uma ofensa à dignidade do trabalhador, e o valor de R$30 mil aqui é bastante considerável. Então, data vênia do que coloca o ilustre advogado, acho que ele é adequado à espécie. Quanto a esse limbo, eu vou pedir vênia à divergência, mas eu vou acompanhar o relator. Essa questão da garantia de emprego, apesar de que não houve esse gozo, o que o relator coloca no voto de que não há incapacidade para o trabalho é o ponto, para mim, nuclear para indeferir essa garantia de emprego. Mas quando o empregado é liberado Só termo de debate. Quando ele é liberado pelo INSS, significa o quê? Que já não tem mais... que ele pode trabalhar. Por isso ele é liberado. Só que quando ele é liberado, depois de ter tido um acidente de trabalho, no qual ele ficou afastado por mais de 15 dias, e isso é fato incontroverso, ele tem garantia de emprego, mesmo estando apto ao trabalho. Mas não há pedido disso. Mas esse pedido realmente é o que eu ia concluir. Na inicial, não há pedido disso. A adequação. Respeitosamente, eu fico vencido. Então, eu peço vênia. Eu acho que aí a aplicação eu vou acompanhar o relator. Perfeitamente. Então, prevalece o voto do eminente relator, vencido o segundo votante, que deferiria a garantia de emprego pelo estabilitário em razão do acidente de trabalho. Segundo votante. Por maioria, prevalece o voto do eminente relator. Excelência, ao me despedir, eu reitero os agradecimentos e, com relação ao dano moral, eu chego a dizer que agradeci várias vezes, inclusive comecei a minha sustentação dizendo que eu me dava por satisfeito. Mas, numa fração de segundos, eu falei, advogado não pode nunca se dar por satisfeito. Assim. Cumpriu muito bem o seu papel. Muito obrigado, muito obrigado pela presença. Um bom final de semana para o senhor. Obrigado. Seguinte. Número 3 da pauta, processo número 10285. Inscrita advogada Débora de Castro Rezende. 3 da pauta. Desculpa, Kleber. Fique à vontade, doutor. Doutor Mauro, por gentileza, conclusão do seu voto. Conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece, nega provimento, doutora? Débora. Doutora Débora, por gentileza, com a palavra. Há divergência, excelência? Haverá. Bom dia a todos. Eu estou aqui para falar em nome do município de Lagoa da Prata, e esse processo ele versa sobre o pedido de condenação a pagamento de bientos e quinquênios previstos em lei orgânica municipal. Os pedidos foram julgados improcedentes em primeiro grau em razão da inconstitucionalidade de tal dispositivo, em razão do entendimento do STF, de que descabe em lei orgânica a previsão de direito de servidor, e também da declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado deste dispositivo pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nas razões do recurso, as recorrentes elas afirmam que a modulação de efeitos realizada na declaração de inconstitucionalidade lhes garantiria o direito ao recebimento dos bientos e quinquênios. Posteriormente, foi informado nos autos que os embases de declaração opostos pelo prefeito municipal na ADI não foram providos, o que também reforçaria a tese de que o direito delas estaria garantido. No entanto, o município discorda e vem reiterar a tese de que a modulação de efeitos na ação direta de inconstitucionalidade não resguarda o direito das autoras. Isso porque o órgão especial ele resguardou somente o direito daqueles servidores que, até a data da concessão da liminar, que suspendeu a vigência da lei, recebiam os benefícios por ato próprio da administração pública, ou seja, aos servidores que recebiam o benefício administrativamente. No caso dos autos, o município informou e comprovou que nenhum servidor público municipal recebeu biênios e quinquênios com fundamento no artigo 164 da Lei Orgânica. Muitos têm discutido, né, nesses autos, em diversos outros, são várias ações em trâmite aqui neste tribunal, que o simples lapso temporal garantiria o direito ao recebimento e não o pagamento administrativo. Nesse caso, a gente reforça a conclusão do relator de que
servidores que até a data da concessão do liminar, que cumpriram o lapso temporal para recebimento dos bienes quinquênios, deveriam recebê-los administrativamente. O simples lapso temporal não lhes garante. Por quê? O direito adquirido, previsto, garantido pela Constituição, no artigo 5º, ele fala sobre alteração legislativa. O artigo é claro em falar que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Dessa forma, a lei nova não poderá revogar o direito adquirido com fundamento na lei anterior. Isso é certo, não há discussão quanto a isso. Ocorre que, no caso da declaração de inconstitucionalidade, a lei é nula, e lei nula não pode produzir efeitos. Dessa forma, nós sustentamos que a modulação de efeito é adotada em situação de excepcional interesse social, como ocorre nos casos que envolvam remuneração de servidores públicos que, eventualmente, tenham recebido benefícios previstos em lei constitucional de boa-fé, evitando-se dessa forma que eles sejam obrigados a restituir os cofres públicos. É importante registrar que o município, como já foi registrado, opôs embaixo da declaração nos autos da DI. Ainda não há decisão definitiva. No entanto, o fundamento para a oposição destes embargos restringe-se tão somente ao fato de que o órgão especial partiu do pressuposto de que os servidores recebiam os benefícios administrativamente, o que, de fato, nunca ocorreu. Foi negado provimento aos embargos, mas sem o esclarecimento dessa obscuridade, o que motivou a oposição de novos embargos de declaração que serão julgados pelo órgão especial no dia 11 de abril. Aqui nós reforçamos a tese de que esse é um ponto irrelevante, já que o voto é claro no sentido de que a modulação de efeitos resguarda tão somente o direito daqueles servidores que receberam os benefícios administrativamente, o que não é o caso das autoras. Por essa razão, o recorrido pede que seja negado provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente relator, ou, alternativamente, que o feito seja sobrestado, caso haja dúvida com relação a essa decisão do tribunal, até o julgamento definitivo, como já foi decidido pela segunda SDI e pela quinta turma, em processos, em ações rescisórias e em recurso ordinário que trata da mesma matéria. Esse é o nosso pedido. Muito bem, doutora. Bom, eu não tenho nada a dizer. Mais do que ela falou, até a bobagem sustentou muito bem, doutora. Sustentou muito bem, recebi o memorial e a sustentação está na linha do meu voto, né? Eu estou até vendo exatamente isso aqui, né? É isso. Eu parabenizo Vossa Excelência, a senhora pela sustentação, recebi também o memorial do município. A minha divergência é apenas a interpretação mesmo da emenda, que eu acho que a ressalva do direito adquirido não exclui quem não recebeu. Então, em razão disso, é que a minha divergência, eu julgaria procedente a ação para os quinquênios até a data em que foi declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Carlos Alberto. Parabenizar a advogada também. Eu tenho, respeitosamente, questões pontuais quanto tanto à emenda quanto ao corpo do voto, com todo respeito, porque me parece que a turma está declarando a inconstitucionalidade. Nesse aspecto eu até concordo. Eu limito essa observação feita por ele da questão de só dizer, dado o TJ, e não dizer que a lei é inconstitucional, porque sem afirmação do órgão fracionário. E aqui a emenda está falando que é inconstitucional. E a gente não pode fazer isso, né? Não podemos. Talvez adequar a emenda declarada a inconstitucionalidade da lei municipal pelo Tribunal de Justiça, a decisão aqui é mera consequência. Porque, ao revisar o voto nas vésperas da pauta, a gente depara com uma situação, mas que não dá para mudar e pegar de surpresa aqui, né? Quem já viu. É porque eu já enfrentei essa matéria envolvendo esse município. Realmente a gente não pode dizer é inconstitucional. Porque a inconstitucionalidade foi declarada pelo órgão competente. E essa matéria até mesmo já teve no pleno a respeito, não sei se envolvendo esse município, mas uma situação análoga. A doutora está já dizendo... levou, foi do município de Ouro Preto. De Ouro Preto saiu a súmula. A doutora está dizendo que
Está no pleno? Não. No É pleno do porque TJ. Ah, do TJ. É que a questão lá dos... Na SDI são ações rescisórias do município que estão na SDI aqui. Ah, tá. Essa questão da modulação, eu li realmente o acordo do TJ. E acho que foi providencial os embargos, que não houve um esclarecimento, mas eu realmente tenho dificuldade em falar em direito adquirido nesse caso dos quinquênios, desse adicional por tempo de serviço. Pela leitura, não foi realmente muito específico o acordo. Se ele modula dessa forma, essa ação direta de inconstitucionalidade, hoje, com essas releituras que foram feitas com o STF, ela é uma matéria realmente muito discutível, inclusive até mesmo por causa dessa, por exemplo, a lei, a 13.467, quando, e vamos ter essa discussão na Justiça do Trabalho, sobre direito adquirido, interpretação que o julgador vai poder dar, ela é uma matéria muito interessante. Agora, dentro desse caso específico, pela leitura que eu fiz do acordo do TJ, e o Ministério Público, o parecer dele é no sentido da divergência de Vossa Excelência, eu vou pedir vênia, mas eu vou acompanhar o relator. Então, prevalece o voto do relator, por maioria, vencido o segundo votante que proveria o apelo, deferindo as diferenças salariais até a data de julgamento pelo Tribunal de Justiça da inconstitucionalidade. O senhor faz adequação na parte da emenda, tirando qualquer vestígio de manifestação dessa turma quanto a declarar inconstitucional a lei, utilizando apenas a declaração do Tribunal de Justiça. E nos fundamentos também consta isso, por evitar só uma nulidade dessa decisão, pelo fato de... Recentemente houve uma reclamação no Supremo de um acordo da terceira ou quinta turma aqui, exatamente por causa disso. Muito bem. Doutor, então, por maioria de votos, prevalece o voto do relator, da forma como pretendido pelo município. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom final de semana. Bom trabalho. Seguinte. Saiu naquele Desculpa. eu acho que saiu no conjunto. Ah, da reclamação. A respeito de... Processos de relatoria do juiz convocado Carlos Roberto Barbosa. Ah, tá. Já acabou, então, doutor. Beleza. Agora nós vamos para a sessão do doutor Carlos Roberto. Número 14 da pauta, processo 10225. Inscrita advogada Ana Regina Leopoldino da Fonseca Spalenza. 14 da pauta. Por gentileza, doutor Carlos, se voto eu participo, apenas afirmar, doutor, há impedimento do eminente juiz Mauro César. Então, a turma, a composição será o doutor Carlos Roberto, o doutor Kleber Lúcio e eu como terceiro votante, no lugar do doutor Mauro César. Então, por gentileza, doutor Carlos Roberto, a conclusão do seu voto. Conhece e nego. Conhece e nega provimento. Doutora Ana, por gentileza, com a palavra. Posso aguardar eventual voto divergente? Eu estou pelo reclamante. Ah, perfeitamente. Doutor Kleber. Estou de acordo, só faria uma observação na conclusão, porque tem que mudar, constou o doutor Mauro participando. Não. Tem um juízo. Ah, porque deve ter sido na primeira lá, antes de ter... juiz convocado Mauro. Mauro. Mas tá mesmo. É só para não passar. passar. Tem o doutor Mauro substituindo o Paulo Roberto. Então, eu vou... É só mudar sobrou, tem só que tirar o Mauro. O Mauro, ali, ó. O relator, o ainda ficou o Mauro César. Porque ficou lá na frente. Para não sair na... Não, tá certo. Tendo declarado seu impedimento, tá certinho aqui. Doutora, prevalece o voto do relator, negando provimento ao agravo. Obrigada a todos. O citadíssimo segundo votante, a falta de modéstia. A modéstia não me permite elogiar mais o voto, porque... Muito bem, então prevalece. Alterei. Então tá. Isso aqui foi... E hoje ainda cresceria atual posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, da SDI2, que acabou com a empenhora absoluta, então tem permitido, mudou a redação da OJ 153. A questão mas eu não estou muito assim... Não, eu nesse caso específico, e tem um outro que eu cito, mas eu, via de regra, eu não defiro. Eu depende muito de cada caso. Até votar nesse aqui.
Mas você pode votar na SDI. É. Quinta-feira que vem. E lá é assim, né? Depende da composição. Já deu, vai, não vai. É até interessante. Outro dia deu empate 9-9. É. São 18 e a gente não tem número par, né? Precisou chamar um de fora. Eu acho que vai continuar empate naquele. Hein? Acho que vai continuar empate. Ah, no aquele outro, é provável. Mas, continuando aí, qual que é o próximo da pauta? 37 da pauta, processo 11353, inscrito o advogado Elias Nege Neto. Por favor, doutor Carlos, a conclusão do seu voto. Conheço do recurso e, no mérito, nego o provimento do apelo da reclamada e provejo, em parte, o recurso do reclamante para acrescer a condenação, pagamento de indenização pelo uso indevido da imagem, que estou arbitrando em R$ 1.500, e estou mantendo o valor da condenação. Muito bem. Não tem advogado presente, doutor Négio não está presente. Doutor Kleber Lúcio? Acompanho. Acompanho o relator, doutor Mauro. Data vênia, eu divijo apenas com relação à indenização por uso de imagem. Imagem. É apenas a parte que foi deferida. É só um detalhezinho, exatamente. Eu sigo a então, para mim, eu sei que apesar da lei nova agora excluir. Eu sei que tem súmula, mas eu divirjo. E o próprio tribunal mesmo, na hora que julga isso aí no pleno, uma hora fala que tem que cumprir, outra fala que não tem, mas prevalece o voto do eminente relator, vencido o terceiro votante, que negava provimento ao apelo. Eu serei apenas nessa açoitado, qualquer coisa assim, flagelado, por não seguir a súmula do regional. Essa alternativa a gente ainda não tem, não. Mas pode ser que sim. Isso que eu estou dizendo, não tem. Outro dia o advogado perguntou aqui, o pleno, uma hora julga. Cabe reclamação, tem que cumprir. No outra sessão, não cabe reclamação, consequentemente, vai cumprir se quiser. Então, nem o pleno definiu isso. Eu acho lamentável você fazer todo o procedimento de criar um IUJ, e aí, evidentemente, o tempo que eu passei lá no tribunal me fez ficar mais disciplinado, e fazer. É evidente que tem que ser respeitado os interesses, a manifestação individual, e está longe de qualquer tipo de açoite, isso aí. Vamos ver, não, mas é um debate que constantemente a gente tem. Para você poder chegar à conclusão de um IUJ já é um parto, porque as sessões, quem já viu sessão de pleno aqui, não é leve. Aí, na hora que você estabelece, e aí não cumpre, mesmo as próprias turmas, principalmente os desembargadores, aí eu acho mais complicado mesmo. Mas se acabou ou não acabou, por isso que até no último pleno eu perguntei para ele, a gente podia ter, porque de repente podia fazer o seguinte, ó, fala para o TST, não vão fazer IUJ nenhum mais, porque também não precisa cumprir. Mas agora o Instituto mas tem 10 IUJs ainda que tem que ser feitos. Que está em processo. E o procedimento agora, de 30 dias de antecedência, 30 dias úteis, quem colocar agora vai botar o IUJ para junho. Eu coloquei um meu, que eu tenho um pequeno negócio de horas, de horas extras em turno de revezamento ininterrupto, que é mínimo, eu já botei para a pauta para maio. Mas, prosseguindo. Número 11 da pauta, processo 10141, inscrito advogado Rogério Geraldo de Carvalho. 11 da pauta. Doutor Carlos Roberto, a conclusão do seu voto, por gentileza. Conhece e nego. Conhece e nega. Doutor Kleber. De acordo. Doutor Mauro. Inteiramente. Unanimidade sendo voto do relator. 48 da pauta, processo 11787, inscrito advogado Cláudio Atala Inácio. 48 da pauta. Doutor Carlos, por gentileza, conclusão do seu voto. Obrigado. Eu conheci negando o provimento. Conhece e nega o provimento. Doutor Cláudio, por gentileza. Pois não, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, a quem saúdo os demais membros dessa igreja turma, o presente feito com a devida vênia merece ser reformado em sua totalidade, em razão do adicional de salubridade pelo grau máximo, haja visto porque o estabelecimento comercial do recorrente, um pequeno motel no centro da cidade, que se acha fechado desde
2016, não se insere como lixo urbano, nos exatos termos da OJ número 4, do SDI 1 do TST. Haja visto que a limpeza de suítes de motel não impõe contato direto com os agentes insalubres, pois não se compara com lixo urbano por sua nocividade inferior. É o que se preconiza a OJ acima citada. Demais disso, as atividades insalubres devem constar do anexo 14 da N15, da portaria 32.1478 do Ministério do Trabalho. E, portanto, as atividades desenvolvidas pela recorrida, troca de roupas de cama, troca de toalha, arrumação de quarto e limpeza de banheiro, com a devida vênia, não está listado no anexo 14 da NR15. Importa ainda, Excelência, relembrar que a súmula 448 da ST é clara e precisa quanto à matéria à hora discutida, ao afirmar que não basta a constatação por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional. É necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério. Finalizando, conforme se verifica pela conclusão do laudo pericial, o ilustre perito afirma que, se a recorrida utilizasse luvas para sua atividade, apesar do documento ter listado a entrega dela, restou devidamente provado pela testemunha que a mesma utilizava sempre em seus afazeres luvas de proteção, pedindo vênia para mencionar o depoimento da testemunha quando em instrução cognitiva do feito, que ela prestou serviço no mesmo local em que a reclamante trabalhou, que ela sempre recebeu luvas, bem como uniforme e bota, que sempre havia luvas na própria rouparia disponível para troca. Dessa forma, eminentes julgadores, a recorrente reitera o pedido da reforma em toto. Obrigado. Doutor Carlos Roberto, para sua manifestação. Eu vou cumprimentar o ilustre advogado. É uma matéria não tanto recorrente, mas é uma matéria que já veio aqui, e normalmente há uma provocação do judiciário trabalhista. Essa súmula do TST que foi colocada da tribuna e é também objeto do recurso interposto pela empresa, ela esclareceu alguns aspectos. Eu tenho algumas particularidades quando ela considera lixo urbano, determinadas atividades, às vezes de colégio, de enquadramento dessa súmula. Mas, nesse caso aqui específico, como foi colocado pelo ilustre advogado, é uma camareira de um pequeno motel. Havia esse contato, conforme foi colocado pelo perito, uma coisa mais ou menos já conhecida. Eu faço uma remissão aqui de outros casos análogos e estou entendendo aqui pela caracterização do lixo urbano, conforme consta da NR. Estou trazendo precedentes do próprio TST, num caso análogo, onde ele faz essa leitura dessa súmula e caracteriza o labor em condições insalubres, conforme foi feito pelo perito. Então, a minha proposta de voto, ela fica mantida. Essa questão do fornecimento de EPIs, em tese, realmente seria caso de se excluir a exposição. Mas o que tem? A prova documental, a empresa forneceu luva em 2011. Crer que essa luva tenha mantido condições de neutralizar o agente para um contrato que foi encerrado em maio de 2016, não dá para se crer nessa possibilidade. A testemunha foi permitida essa prova, ela declara que foram fornecidas luvas. Eu estou fazendo o exame dessa questão também, que o fornecimento por si só não é suficiente, porque tem que ter a prova também de efetivo uso. Essa prova não foi produzida. Então, eu, data vendo que foi colocado à tribuna, eu vou manter a minha proposta inicial de voto. Mantido voto pelo relator, consulto o doutor Kleber como voto. Também cumprimentando o advogado pela sustentação, vou pedir vênia para acompanhar o relator e só acrescentando que tem um laudo no processo que diz que, nesse caso, para esse tipo de contato, as luvas não eliminam, elas, na verdade, atenuam, que também foi citado no voto. Então, estou de acordo.
Muito bem. E doutor Mauro? Não tem. Também cumprimento o jovem advogado, doutor. Jovem eu gostei, viu? Já estava? Já deu até cabelo. Saiu bem, né? Já Saiu bem pela primeira vez. Bom, mas eu não vou nem dizer esbelto, porque aí também já... Você vê o gordinho aqui, né? Ele se sentiu, né? Então, Vai perguntar se a gente já tinha notado, é que foi o mais engraçado. Ele é muito simpático e canta bem. Você já viu o doutor Moisés cantando? Eu já vi uns negócios da ordem, então um vozeirão. Mas hoje está uma sessão de alto flagelo aqui. Eu estava preocupado com a questão de súmula. O outro comete se tomar chibatada. Não é assim não, doutor Mauro. Vamos ficar tranquilo. Porque o próprio Supremo, às vezes, tem aquela discussão assim, de conversão. Então, eu cumprimento o doutor Cláudio, um advogado que eu admiro muito, e sempre nos dá muito prazer quando vai lá. Agora, raramente vai, né? Porque tem os prepostos já, né? Mas eu não tenho como discordar do brilhante voto do eminente relator, dessas questões colocadas da luva e tudo mais. Peço vênia, doutor, para acompanhar aqui o nobre relator. Muito obrigado. Eu que agradeço e faço por aí. Isso é um exemplo da advocacia combativa, viu, doutor Cláudio? É um prazer gozar da sua amizade e seu respeito. Com certeza é o mesmo sentimento. Obrigado a todos. Um bom final de semana para o senhor. Número 18 da pauta, processo 10.316. Inscrito advogado Abel Chaves Júnior. Doutor Kleber, por gentileza. Desculpa, Pode doutor ser, Carlos Alberto, por gentileza. Também. Negou, né? Aceita aqui. Eu estou conhecendo e negando provimento. Conhece e nega provimento, o advogado está presente. Doutor Kleber, doutor Mauro. De acordo. Ausente. Ausente o advogado. Abel Nunes foi um nome classista durante muitos anos, não é? Adicionalista, ficou muitos anos aqui. Acho que aqui na corte Não, mesmo. ele é pai de um colega nosso, o Abel, não? Pai do Sérgio. Sérgio. Não é isso? Lá em Uberlândia, né? Bom, Sérgio Rezende. Patrocínio. Lá em Patrocínio.